Tem também a edição de hoje do Jornal o Dia, já estou com ela em mãos. A edição desta quarta-feira do Jornal o Dia com os principais destaques do Piauí, do Brasil e também do mundo. Começando aqui com ainda a paralisação na limpeza urbana, nós vamos tratar sobre esse assunto. Os garis reivindicam o pagamento do salário de junho que está atrasado, conforme informou o sindicato. Há um impasse com a operadora de serviço. Ontem, a Prefeitura de Teresina emitiu uma nota sobre essa situação. Daqui a pouco nós vamos detalhar. Nossa produção, inclusive, já em contato com os representantes da categoria, com os representantes do sindicato, para saber, de fato, quais são as deliberações desse movimento. E ainda, na Copa do Mundo de Clubes, Fluminense perdeu para o Chelsea, não deu para o tricolor das Laranjeiras, com os 2 gols do centroavante João Pedro, brasileiro, ex-Fluminense. Quem tá triste aqui com essa derrota é o Chico Gomes, que já tá por aqui. O Chico tava torcendo aí para o Fluminense, né, Chico? Mas não deu, Chico. Pois é, Natanael, muito bom dia a você, bom dia a toda a nossa audiência. Infelizmente, não deu para os brasileiros. Agora, pontuar que os brasileiros disputaram de forma bonita, fizeram bonito na Copa do Mundo de Clubes, pois chegamos às semifinais. Um feito, viu? Parabenizar todos os times brasileiros. Agora retornar à realidade e enfrentar o Brasileirão, que retorna já este sábado, né, Natanael? Este sábado já tem nova rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, hoje, dia 9 de julho, ele é comemorado apenas no estado de São Paulo. A data marca um dos eventos mais importantes da história paulista, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, hoje, essa data comemorativa no estado de São Paulo. Lá é feriado hoje, viu, no estado de São Paulo. Coisa boa, então, né? Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. A revolta foi contra o governo do Getúlio Vargas. Os governos passados, né, Natanael, foram marcados por situações em que acabaram alguns caindo, né? E aí, até chegar à democratização do país, e com a nova democratização do país, a redemocratização do país, acabou chegando no estágio que estamos hoje, que não tá essas coisas também não. Daqui a pouco vai acontecer o mesmo que aconteceu outrora, o povo ir pra rua e começar a tirar quem está no comando. Olha, sai daí, bora dar oportunidade para outra. Coisa não tá muito boa no nosso país, ô Natanael. 7:06, mais um destaque aqui, só para finalizar os destaques da edição de hoje. Chama a atenção, viu, Chico? Com quase 103 mil inscrições, mais da metade dos teresinenses foram reprovados no Minha Casa Minha Vida. O motivo, em maior parte, está as informações desatualizadas ou inconsistências no cadastro, na documentação, no cadastro único, e que é um dos critérios para seguir no programa. Então, muita gente fez a inscrição, não se atentou. Houve, inclusive, um alerta por parte do município e das secretarias de assistência social, da Secretaria de Assistência Social, no caso, aqui de Teresina, sobre a importância de atualizar o cadastro. Houve aí um chamamento, mas muita gente deixou para a última hora ou não fez e acabou ficando de fora do programa Minha Casa Minha Vida, né? Dos 103 mil, 48 mil apenas foram validadas. Das 103 mil inscrições, menos da metade foi validada e vai seguir para a próxima fase. E teve alguns, Natanael, que se enquadraram naquela situação de que foram contemplados anteriormente. Eu moro na Zona Sul e fui contemplado na Zona Leste, não quero, não me interesso. E aí simplesmente ou não recebeu, ou passou para frente. Meu amigo, se você não recebeu, se você foi contemplado e não recebeu, você consta lá como já contemplado. E aí se você, eu troquei, eu passei para frente, meu amigo, você já foi contemplado. Então tem, não é um número significativo, mas uma amiga que trabalha como assistente social me falou que tem também esses casos em que as pessoas acham que só pelo simples fato de terem sido contempladas no passado e não se interessarem ou não quiserem ocupar as moradias, poderiam concorrer novamente, quando na realidade não é assim. 7:07, daqui a pouquinho mais informações, tem participação conosco. Vamos às primeiras participações desta quarta-feira
9 de julho de 2025. Bom dia, quem fala, por favor. Muito bom dia, Natanael, Chico Gomes, ouvintes, muito prazer, Carlos Amorim. Bom dia. Muito bom dia. Aconteceu ontem no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, Alcolumbre, me ofino e retirou de pauta 4 a legalização dos jogos no Brasil, que eles estão adjetivando de jogo de azar. Tem uns 4 ou 5 dados cruzados ali no Congresso, inclusive um aqui do Ceará, que é absolutamente, veementemente contrário à legalização de jogo. Aí fala que os jogos não dão lucros, são antros, que crime comanda. Aí eu fico aqui com meus botões. A Caixa Econômica banca 11 jogos, 11 tipos de jogos. Os comandos que o Brasil conhece estão envolvidos lá, acreditam que não. Ele diz que dá prejuízo, não dá lucro. 47% da arrecadação das loterias só da Caixa, elas vão para entidades sociais, educacionais, inclusive para o INSS. Os demais é rateado. Então, aquilo ali é jogar para a plateia. Acredito que essa gente contrária, elas estão apenas querendo que a ilegalidade permaneça para que eles usufruam. Eles não estão recebendo dinheiro de jogo de bicho. Teresina, cada ponto da esquina tem um ponto de bicho. Ontem mesmo eu fiz a fé no cachorro 18, entendeu? Então, lamentavelmente, o Congresso Nacional está ajoelhado, manietado, acovardado, amedrontado, não sei por quê. É importante que esses jogos saíram. Las Vegas vive do jogo. Por que o Piauí não pode? Espanha também, muitos jogos. A Europa praticamente inteira. Ok. Então nós temos esse tipo de procedimento desses homens e mulheres aí, vergonhosos, que nós, eleitores, agora aí em 2016, temos que dar uma limpa geral nesse Congresso Nacional, e aqui no Piauí não é diferente. Um abraço a todos, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Valeu, Carlos Amorim, obrigado pela tua participação conosco no WhatsApp. Bom dia, amigos. Rapaz, como é que a prefeitura quer bater forte em cima dos mototaxistas com nota de 10 anos? E os ônibus, rapaz, sucata velha que roda em Teresina tem 15, 20 anos, rapaz. Só lata velha, todo lugar que você passa é um cara de ano dando prego. Principalmente aqui pra Zona Norte, Zona Sul, só lata velha. E a prefeitura não bate em cima dos empresários. Aí bate em cima dos coitados dos mototaxistas. Tá errado, tem que bater em cima de todo mundo, rapaz, não é só de um, não. Valeu, Zé Afonso. Obrigado pela tua exatamente isso. Ontem o Natanael acabou de ser bem feliz aqui na sua colocação, onde coloca que há a necessidade de haver uma fiscalização mais rígida, mais firme, porque assim, de fato o Setut faz o que quer, meu querido, faz o que quer, do jeito que quer. O Setut não cumpre uma ordem de serviço, na íntegra. O Setut não cumpre com as questões trabalhistas com os seus trabalhadores. E aí, meu amigo velho, é complicado. Você está correto na sua reivindicação e no seu questionamento. Bom dia, Chico, bom dia a todos. Bom dia. Sobre a questão do transporte, mais uma vez eu digo, essa licitação foi totalmente direcionada, já disse uma vez, está aí a prova, e não funcionou. Porque as mesmas empresas de ônibus que estavam operando já no sistema foi que ganhar. E eu fico aqui abismado, porque o Ministério Público do Estado do Piauí, ele fecha os olhos para esse problema. Eu vejo atuando em outras áreas com veemência, na área da saúde, não tem um problema, na área da saúde, em outras áreas. Mas, infelizmente, quanto a esse problema do transporte público que já vem se arrastando há tempos, ele fica inerte. O Ministério Público para representar a sociedade quanto essa está sendo prejudicada. Está claro que esse problema do transporte público tem que ter uma atuação séria do Ministério Público, tem que chamar as partes envolvidas.
que é a prefeitura, o poder público e as empresas de ônibus. Eles têm que ser resolvido isso, gente. Basta. Então é lamentável a inércia do Ministério Público. Eu aqui conclamo, eu como parte da população, o Ministério Público aqui atue uma vez por toda e resolva o problema. Bom dia para todos. Valeu, Rubens, obrigado. Tem participação também no telefone. Bom dia, quem fala? Bom dia, Natanael. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. E bom dia a todos os amigos, né? João Magalhães e a todos, né? Que estão sintonizados do Comando Geral. Que fala esse Odilon aqui do centro, rapaz. E a gente vê, né, a aberração, a reclamação do povo a respeito, né, do ônibus coletivo, rapaz. Ônibus coletivo, que é o transporte. Tem que ter, né, a vontade para o povão ir e vir todo dia. Ônibus tem que ser uns ônibus novos, conservados, onde o povo reclama de ônibus velho, além de ser velho, poucos ônibus na linha. Muita gente fica aí uma hora e meia, 2 horas esperando o ônibus. Há tempo que isso vem acontecendo, rapaz, na administração passada, e essa agora continua a mesma situação. E aí com isso aí o povo vão arrumando um jeitinho de comprar seu transporte e vão deixando o ônibus coletivo de lado. Mas precisa botar ônibus, conservado, ônibus bom, que aí sim o povo volta a andar de ônibus. Porque tendo ônibus à vontade, as pessoas deixam o transporte em casa e vão andar de ônibus coletivo. É isso aí, rapaz. Uma saudação ao nosso amigo Caburé. Caburé, tu fica veaco, rapaz, tu vai tá. Um bom dia também para Moisés Eduardo, para Diogo Moraes, e vários amigos, né, que estão sempre sintonizados com a geral. Um bom dia a todos. Obrigado, seu Odilon, pela participação. Tem mais participação no WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Chico. Bom dia, Natan. É o Cláudio Lira. Rapaz, pelo amor de Deus. Será que o Silvio Mendes vai ser outro doutor Pessoa? Olha a saída do Chaves Severa, por causa de falta de... É a segunda vez que aquilo me pede para sair, falta da medicação. Eu tô vendo aí, os homens todos chacateados, por enquanto não melhorou nada, a Teresina já era para melhorar. Tanta promessa que aquilo me fez para as coisas melhorar em Teresina e tá... Eu continuo tudo do mesmo jeito, viu? Essa é a minha participação para vocês. Valeu, Cláudio. Obrigado pela tua participação. Tem mais participação conosco. Bom dia, Chico. Bom dia, Natan. Bom dia, João. Bom dia. A minha opinião em relação aos políticos é o seguinte: eles conseguiram dividir a população brasileira em 50-50. 50% acusa o Lula, 50% defende. 50% acusa o Bolsonaro e 50% defende. E enquanto a gente vive essa divisão política, né, de ficar trocando farpas, eles vão aí enchendo o bolso, sorrindo da cara do povo besta brasileiro, porque enquanto a gente troca farpas, eles logo sentam na mesma mesa para tomar um uísque dos melhores às custas da gente, esquecendo da educação, da saúde, né, e da segurança, porque o Brasil perdeu o valor, onde bandido é apoiado e recebe benefício, e a vítima é só a vítima. É isso aí. Esse é meu ponto de vista. Enquanto o povo brasileiro fica, aí como eu já vi aí, comentários xingando o PT, xingando os patriotas, brigando, eles estão fazendo na gente de bobo, fazendo qualquer. Enfim, nós estamos num país que valoriza mais a vida de um cavalo do que a vida de um ser humano. Bom dia, essa é a minha participação. Valeu, Hernandes. Obrigado pela tua participação. Agora... Bom dia, Natan. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. É o Josenildo aqui do Disseu. Fala, Josenildo. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Dudu, ele falando sobre o sistema de transporte, sobre a CPI que foi feita. E a CPI apontou várias irregularidades. E aí ele falou que o relatório final sugeriu que a prefeitura rompesse o contrato imediatamente com o CETUT. Né? Outra coisa também que foi solicitada era que a bilhetagem eletrônica passasse do CETUT para a prefeitura, coisa que a prefeitura tentou fazer, mas infelizmente a justiça deu ganho de causa para o CETUT, impossibilitando que a bilhetagem passasse para o poder público. É inadmissível.
essas empresas, eu já falei, não tem mais condição de operar o sistema. Romper o contrato, não tem como. Rapaz, a paciência já se esgotou de todo mundo, O próprio prefeito falou que o sistema de transporte público Teresina é um dos piores do Brasil. Então, prefeito Silvio Mendes, rompa esse contrato. Obrigado. Valeu, Josenildo. Obrigado pela tua participação. Você falou tudo. Agora, eu já questionei aqui, volto a questionar. Eu quero saber o que é que o Setut tem, qual é a carta na manga que o Setut tem para manter todo mundo nas mãos, tanto o legislativo, o executivo, o judiciário. O Setut faz o que quer. Não obedece, não respeita uma ordem judicial, não respeita uma ordem de serviço, não respeita o legislativo, nem o executivo. E aí o que é que ocorre? Faz o que quer. Nós tivemos uma licitação no passado, aonde, segundo informações, eu não vou afirmar porque eu não tenho como saber se é verdade ou não, mas que o próprio Setut foi quem direcionou algumas diretrizes. Por exemplo, só poderia concorrer ao serviço de transporte público se quem tivesse instalado na cidade. Ora, como é que alguém vem de outro estado ou até de outro país para poder montar suas instalações aqui para depois concorrer, sem saber se ia ganhar ou não? O correto era primeiro concorrer, ganhando, aí sim, ia ter todo um tempo para se estabelecer e prestar o serviço. Então, assim, o Setut faz o que quer, do jeito que quer, e ninguém faz nada. E o judiciário é muito amarrado ao Setut. Eu queria saber o que o judiciário tem ali, qual é o cordão umbilical que o judiciário tem com o Setut. 7h59, mandando um abraço aqui ao nosso amigo Ravi Castro, tá nos acompanhando aqui, viu? Sim. Pelo celular, aqui no melhor programa da manhã, o Comando Geral. Um alô para os meus amigos, em especial ao nosso líder político forte, Chico Gomes. Rapaz, um abraço aqui também ao Zé Fernandes do Saci, que é de Oeiras, a capital da fé. Tem uma participação pelo telefone. Coitado, rapaz. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Sobre essa questão de transporte público, isso é antigo, explica, mas não justifica, né? O atual prefeito, não estou defendendo bem, não. Na minha opinião, eu acho que quem compra a casa caindo tem que levantar ela para deixar boa para a família entrar. 15, participação no telefone, bom dia. Bom dia, prezados Natanael, Chico Gomes e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Nunes. Bom dia, professor. Natanael, antes de entrar na temática principal, eu gostaria de corroborar aí com a análise cirúrgica do Chico com relação às forças de segurança do estado do Piauí. Realmente a gente o dia de amanhã ou de hoje? Contigo, né, entre as polícias militares, civil, as suas inteligências respectivas, né, fazendo aí justamente uma ação que a gente sempre vê de forma positiva, porque nós nunca tínhamos visto, né, tantas operações sendo feitas em conjunto e gerando resultados positivos para a segurança do Estado. Infelizmente, Natanael Chico, o problema da criminalidade ele não é só repressivo, não é? Ele também envolve problemas sociais. Então, a base do social também tem que ser revista, porque vai se ter aquela velha máxima, enxugar o gelo. A polícia prende, vai para o sistema judiciário, que tem que obedecer o Código de Processo Penal, que tem que obedecer o Código Penal, passa pela audiência de custódia, não é? E se não houverem aí os requisitos da prisão preventiva... Qual foi a... os presos... Não, do Pilotomirim que é para amanhã, né? Na porta da frente. Não marquei, não. A indignação da população. Então a gente tem que ver também que o problema não passa só pela repressão, tem que passar por uma construção de melhores educações, oportunidades, para que os nossos jovens não enveredem. Não, o do Pilotomirim não está marcado, não. O rapaz quer vir, foi até a Paulinha que pediu, mas... sabem que tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que infelizmente tem uma certa permissividade, e aí quando um adolescente desse, ele punha um arma e assalta, se ele for apreendido e não preso, ele passa no máximo 3 anos, num sistema que não ressocializa, infelizmente, e entra já escolado para o mundo do crime logo após. Pode ser 6 a 7 horas, que eles têm um evento pro sábado. Órgãos de fiscalização Vou falar com ela aqui. Né, aqui do estado do Piauí, que vejam essas situações, né, e principalmente de contratações por parte das prefeituras, né, de escritórios, de representatividade, de assessorias, com dispensa de licitação. Olha, no processo administrativo, Natanael, a gente tem que obedecer alguns princípios, dentre eles o da legalidade, o da impessoalidade, da eficiência, e o que a gente mais vê, infelizmente, são essas contratações que geram
uma certa suspeição. Então, aqui a gente pede aqui, né, diligentemente, que o Tribunal de Contas do Estado, né, consiga visualizar, né, essas possíveis irregularidades e que tome as providências cabíveis. Um bom dia a todos. Valeu, professor Sérgio Mendes, obrigado pela tua participação. 7h18, tem mais participação conosco no WhatsApp. Fala, Té, bom dia, meu irmão, tudo bom? Bom dia. Rapaz, me diz uma coisa, tu tá trabalhando na TV, né? Também. Cara, se tu quiser uma reportagem boa na rua, é tu vir aqui no Joia, esse horário aqui, e filmar um cruzamento, ou um retorno, não sei nem o que eu chamo, que tem aqui, cara. Meu irmão, é carro em todas as direções, moto em todas as direções, praticamente todo dia tem algum acidente. É loucura aqui, viu? Se tu tiver a fim de fazer uma reportagem boa nesse sentido aí, é só vir aqui esse horário aqui, ou às 18 horas, ou 18h30. Melhor esse horário aqui, porque dá para pegar melhor do que a noite. Agradecer aqui ao meu amigo Samuel Oliveira. Rapaz, lá é complicado, viu? Lá, quem mora no bairro Joia tem muitas reclamações desse acesso, viu? Não só ali no posto fiscal, Chico, mas lá no retorno que dá acesso ao bairro Joia. Você sai ali do posto fiscal de Timon, segue na BR, para você acessar o bairro Joia, é uma dificuldade. Você tem que cortar ali 4 pistas e correndo o risco de acidentes, porque os carros andam em alta velocidade, não há uma sinalização muito adequada. Não é de hoje não essa reclamação, viu? Nós vamos atrás, inclusive, enviar uma equipe lá para verificar e saber o que está sendo feito. E lá tem uns trechos... prefeitura de Timon, né? É muito íngreme, tem um desnível muito grande. Exatamente. Entre a pista de cima e a pista de baixo que você usa para dar acesso ao bairro Joia. Situação complicada lá. E detalhe, eu não sei se a Érica concorda comigo, mas tem um trecho muito longo sem retorno. E aí, muitas das vezes, as pessoas, para acessarem uma ou outra comunidade, um ou outro bairro, acaba pegando a contramão, o que é perigosíssimo, porque naquele trecho que você pega a contramão, vê um carro em alta velocidade, como é íngreme, e às vezes você não consegue nem visualizar a outra via. E quando você não visualiza e entra, aí o risco de acidente é grande. É verdade, precisa ser visto aí. A rebaixar alguns trechos ali para poder... Nós vamos, inclusive, atrás dessa informação aí com o pessoal do DENIT, né, com a própria prefeitura de Timon, saber o que vai ser feito lá. Porque é uma região que cresceu muito nos últimos anos, na cidade de Timon, e que as intervenções, principalmente no que diz respeito ao trânsito, não aconteceram na mesma proporção. Lá... muitos teresinenses, inclusive, moram lá no bairro Joia. Muita gente daqui de Teresina e de outras cidades mora no bairro Joia, mas não tem a infraestrutura adequada. Um exemplo disso é o trânsito. Você enfrenta essa dificuldade no acesso ao bairro Joia. Quando chega ali no posto fiscal, outra dificuldade para acessar a ponte da Tabuleta. E quem mora em Timon e precisa trabalhar em Teresina tem que sair bem mais cedo de casa. Chico Gomes, quero mandar um abraço aqui, rapaz, para o nosso amigo Williams Ramos. Rapaz, eu conheço o Williams, ele trabalhou com você, rapaz. Trabalhou comigo na extinta Tabuleta FM. Nós pegamos muita carreira lá da Polícia Federal lá, que nós trabalhávamos em rádio comunitária, e quando a Anatel chegava com a PF, a gente vazava no mundo grande. O Williams, ele é filho do Giovanni Ramos, né? Gente boa, grande radialista, grande comunicador. Eu encontrei com o Williams, rapaz, recentemente, no final de semana, acredito, né? Ele trabalha ali como locutor em um supermercado na zona sudeste de Teresina. Falou que sempre acompanha o programa e está aqui conosco. Gente muito boa, ele, o pai dele. São dois grandes profissionais da comunicação. O Giovanni Ramos é aquele dizer, tô careca de saber, ele tinha um linguajado, né? Tinha um que ele dizia quando eu ia entrevistar as delegacias: rapaz, foi muito ataque, ai, 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 papai, ai, ai, mamãe, aí não, que aí dói. Ele tinha um ditado lá que fazia com que as reportagens ficassem mais leves e um pouco até engraçadas, mesmo sendo reportagens policiais. 7h22, participação no WhatsApp. Bom dia, nobres radialistas. Rapaz, eu fiquei pensando desde ontem aqui uma frase muito bacana que um da bancada aí falou. Se aqui fosse um país sério, né? Porque o Eduardo Bolsonaro tá como se fosse um refugiado político nos Estados Unidos, né?
perdi o mandato. Aí eu fiquei me lembrando, aí vamos lá, se aqui fosse um país sério, o atual presidente não estaria lá no lugar onde está, estaria num presídio. Se aqui fosse um país sério, 90% dos políticos do PT, só não estou falando dos outros, estou falando só do PT, que foi pego, ou faz parte do grupo do PT, já foi pego um dinheiro na cueca, desvio e tudo, provado e comprovado, filmado de câmera e tudo, com rachadinho e tudo, estão todos com mandato, né? Se aqui fosse um país sério, alguns governadores do PT, principalmente da nossa região Nordeste, ex-governadores com suas esposas e tudo, estariam presos. Se aqui fosse um país sério, vagabundo não andava afrontando polícia não. Por quê? Porque o PT e o pessoal apoia. Já imaginou se aqui fosse um país sério, como é que era? Bom dia. Valeu, Evandro. Obrigado pela tua participação conosco. Tem participação aqui, Chico. Quem é? Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo. Rapaz, eu estou assistindo seu programa aqui, viu? Que bom, viu? Esse caso de Nazário foi quer dizer, porra, que coisa, né? Horrível. Eu assisti tudo aí que você falou aí. Pronto, é o Murilão da Vila Manduça está nos assistindo. Esse outro aí é o Francisco Araújo lá do Grande Vamos Ver o Sol. Deve estar reclamando aí da questão do transporte público, como sempre. Bora acompanhar. Ônibus aí, foi. Demais, aí, a famosa linha Vamos Ver o Sol da Transcol. Aí, o pessoal tudo aqui para ir trabalhar, o jeito que tá o ônibus quebrado. Acho que é a primeira viagem. Isso aqui é o que o prefeito está fazendo pela população, ajudando o seu Ednilson a terminar de prejudicar a população piauiense. Seu prefeito, preste atenção, que você aumenta o dinheiro das empresas e os ônibus piorando cada dia mais, só diminuindo o número de ônibus. Olha aí a sacanagem que estão fazendo com a população. Valeu, bom dia, Chico Gomes. Mas aí é o seguinte, você ter o azar de ficar no prego. Na primeira viagem, imagina aí quem tá com o horário marcado, porque o patrão muitas vezes não entende, né, essa situação. O trabalhador aí tem que se virar, tem que pegar um aplicativo, um táxi, um mototáxi. Porque se for esperar um ônibus substituto, vai chegar no trabalho já na hora do intervalo do almoço. Não, aí é o seguinte, aí é difícil mandar, porque o que ocorre? Sobretudo na Zona Sul, é só uma empresa que explora o transporte. Então, o que ocorre? Tanto faz ter 2, 3, 4, 5 ônibus numa linha, como só um. Por quê? Porque é o seguinte, o arrecadado dele vai tudo para um cofre só. Então, eu não tenho o menor interesse em resolver o problema ali de imediato. Que o correto, inclusive, a época que eu era dirigente sindical, na época era Carlos Daniel, ele sempre dizia que, onde deu prego tem que substituir imediatamente. Inclusive, tem a previsão de que tenha carro reserva, para que, nesses casos, automaticamente substitua o que deu prego. Mas, na realidade, na prática, não é isso que acontece. E agora, o ouvinte também, o nosso querido Francisco Araújo, foi muito feliz, onde ele disse, olha, aumentou o repasse para o CETUT. Então, se aumentou o repasse, consequentemente, era para ter melhorado o serviço do transporte público na cidade, mas o que a gente vê que foi piorar. Foi piorar. Aí nós tivemos aí no final de semana, aqui na Zona Leste, 3 linhas sendo interrompidas por falta de pagamento do ticket de alimentação dos trabalhadores. Nesses casos aqui da Zona Sul, eu vejo diariamente aí N carros parados. Porque quebra, por uma situação que se envolve em acidente. Quando se envolve em acidente, a gente até entende. Agora, o carro quebrar na primeira viagem, aí significa, Natanael, que o carro já saiu da garagem com problema. O que acontece? Eu digo porque trabalhei, e trabalhei nessa operadora aí, o que ocorre? O carro tá com defeito, o motorista identifica o problema, aí o chefe, não, pode sair, né? Ele quer desovar o carro da garagem. Não, pode ir, mas tá com problema. Não, vá, moço. E aí o motorista, coitado, tem que trabalhar, tem que cumprir a ordem do chefe, e aí fica desse jeito aí. O carro não consegue sequer fazer a primeira viagem. Isso aí é um desrespeito, é um absurdo. Aí com a palavra, os vereadores de Teresina, que fizeram a CPI para inglês ver, o Ministério Público, que nesse caso aí não precisa nem ser provocado, porque é público isso aí, está sendo tornado público. E aí o seguinte, a Justiça
a justiça piauiense, e aí o que fazer? O que fazer? É isso aí, Natanael. Bom, vamos aqui com mais participações conosco pelo nosso WhatsApp. Oi, querido, só. O nosso WhatsApp. Chico aqui tá atendendo aqui o telefone. Quem é aí, Chico? Não, eu fui o sindicato dos pronto. Daqui a pouco nós vamos tentar aqui um contato. Tem mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia, Comando Geral da FM, o dia é o Caburé do Promorá. Quero dizer que o Trump fala de paz, mas promove a guerra praticando violência com a sua própria esquizofrenia. Trump não mexe com o Brasil não, nem com o Lula, porque você vai se ver com o Caburé. Trump, cabeça de elefante, tromba de jumento, cabelo de praia. Caburé, tchau! Rapaz, Caburé, deixa esse negócio de Trump, que ontem deu uma confusão danada aqui, o povo xingando a gente, revoltado aí. Não, vamos falar de Trump não, Chico. Que... Não mexa com o Trump não, que é complicado. Ontem deu B.O., ontem que deu B.O. 7h38, tem mais participação conosco. Nós estamos... Bom dia, Chico, bom dia, Elias, bom dia a todos aí vocês. Rapaz, o prefeito Silvio Mendes tá mais perdido que segue tiroteio, porque se ele for cair na onda, eu não sei por que diabo de lei essa que tem aí, que não pode tirar essas empresas de Teresina. Rapaz, as empresas não têm mais a mesma quantidade de passageiros que tinha antigamente. Então acaba com isso, bota um monte de micro-ônibus nessa cidade. Aqueles micro-ônibus, né, que comporta 25 pessoas, que vai pra frente, acaba com isso. Aí, agora, eu assistindo aqui televisão, passando a polícia prendendo um monte de gente lá em Nazária, né? Helicóptero e tudo. Prende aquele monte de vagabundo ali. Quando chega aqui na audiência de custódia, solta todo mundo. Uma despesa monstra, né? Com helicóptero, com carro. De acabar com essa audiência de custódia. E vamos rezar e pedir a Deus que o Brasil tá falido, meu filho. Se já estão tirando dinheiro do Banco Central, imagina do resto, viu? Bom dia, meus amigos. Valeu, Alexandre. Obrigado. Alexandre é nervoso. Agora Alexandre, tem telefone aqui, Chico. Chama aí o nosso ouvinte aqui no telefone. Tem ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia. Diga lá, o Francisco Araújo, diga lá, meu querido, o que você manda? Como é que tá a situação do transporte aí? Bom dia, meu querido. Meu querido, eu não sei se você já viu aí a imagem que eu mandei pra você. Acabamos de exibir aqui. E na região do Vamos Ver o Sol. Rapaz, aqui só tem 3 ônibus via Barão e 3 Miguel Rosa. Aí quando isso no horário de pico, depois fica 2 ônibus. Aí um ônibus daquele quebra, com cheio de passageiros, todo mundo indo trabalhar, estudar. Aí a prefeitura não olha para isso. Aí o prefeito, a única coisa que o prefeito fez no transporte coletivo depois que ele assumiu foi aumentar o dinheiro para as empresas e continuar a mesma sacanagem com os ônibus nos bairros, pessoal ficando a mercê do seu Edmilson. O seu Edmilson não toma responsabilidade nenhuma a respeito do transporte coletivo de Teresina, que a prefeitura mesmo não toma não. O rapaz falou que diminuiu o número de passageiros, diminuiu sim. Quem é que vai para a parada de ônibus passar uma hora esperando um ônibus, meu amigo? Se o cara tem condição de pegar um Uber, vê que seja mais caro, o cara vai pegar um Uber, um mototáxi, tudo vai para o centro. Porque se tiver ônibus, ninguém vai pegar Uber, mototáxi, a pessoa também deixa o carro dele em casa se tiver ônibus. Eu queria pedir uma sugestão para o seu prefeito, deixa um dia o seu motorista em casa e o ônibus da prefeitura na garagem e vai pegar ônibus. Mas agora você não avisa para os empresários que é para linha tal pegar o ônibus não, para ele botar o ônibus para você rodar não. Ok. Você tem que fazer isso. Os prefeitos falam o seguinte: se eu vou rodar numa linha, eu aviso o empresário botar o ônibus para não faltar o ônibus que está lá na linha. Valeu, um bom dia, Chico Gomes, Francisco Araújo, aqui do Vamos Ver o Sol. Valeu, Francisco Araújo. Vamos atrás aí, rapaz, de atualizar essa situação do transporte público, porque já realmente é uma situação que vem trazendo prejuízos à população. Só rapidamente dizer que diminuiu o número de passageiros, mas consequentemente as empresas se adequaram, diminuindo o número de veículos, diminuindo o quadro de funcionários. O que é que precisa ser feito? É se colocar esses poucos transportes que restaram, os ônibus, colocar ônibus de qualidade que possa atender a demanda da população e assim reconquistar o passageiro. Efetiva, viu? Com certeza, com certeza. Das ordens de serviço, da qualidade desses ônibus que estão sendo colocados, porque não é só colocar um ônibus, né? O ônibus precisa estar em condições de circular pela cidade para não se transformar em um problema como esse registrado hoje lá no Vamos Ver o Sol, na zona sul de Teresina. Alô, bom dia. Bom dia, Natanael, bom dia, Chico Gomes. Eu estou só na televisão que o rádio deu problema, o Fabrício da Pissar. Fica à vontade. Um abraço para a televisão de vocês, para o João Gomes, professora Castro Monte Castelo, Jesus Mendonça Monte Castelo também, Yasmin e a Luiz São Joaquim,
Tenente R. Gomes na Ilota e seu Francisco Faria, prefeito de distrito, seu Edmar Soares na Lima Nogueira, Centro-Norte. Eu vi o seu Roberto Rios falando, antes do doutor Pessoa assumir, que a gente tinha deixado um homem na prefeitura, era o PSDB, né? Mas o PSDB agora foi extinto, como é que vai ficar, viu? Obrigado. Valeu. Curto e quente. Curto e grosso. Agora, na realidade, é o seguinte, independentemente de roubo ou não, o que se espera é que se busque uma saída para todos esses problemas que a cidade enfrenta. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor, a gente não pode ficar, olha, a culpa é de fulano, é de Beltrano. O que é necessário e aí o seguinte, não é somente uma tarefa do prefeito, é uma tarefa de toda a sociedade, inclusive o legislativo. Eu vejo muito vereador ali, ao invés de dar soluções, dar alternativas para resolver os problemas da cidade, fica buscando holofote, fica fazendo críticas e mais críticas. A crítica, ela é sempre bem-vinda, precisa ser feito, mas é preciso que junto com a crítica venha as soluções. Olha, eu acho que está errado e eu entendo que isso aqui é o que vai resolver o problema. Agora, só dizer que tem problema, só apontar os problemas e não apontar as soluções, aí, meu amigo velho, você não está ajudando. Então, o parlamento, os vereadores da nossa cidade precisam fazer essa autoanálise, porque é o seguinte, só para finalizar, Natan, dizer que o doutor Silvio Mendes não é que nem o doutor Pessoa, que os vereadores se juntavam para colocar a faca no gogó do prefeito e o prefeito abrir as pernas e fazer o que... Não, com o doutor Silvio Mendes não tem isso não, meu amigo velho. Ou você dá sugestões, ou você dialoga, ou vai criar uma situação só de desconforto, porque ninguém vai conseguir pressionar o prefeito para o prefeito abrir a guarda, não. Tem que dialogar e apontar as soluções para os problemas na nossa cidade. 8h12, participação no WhatsApp. Bom dia, Natanael. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia. Aqui é o Costa do Liceu. Fala, Costa. Gostaria de parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho e programa que vocês fazem aí de informação ao público. Um bom dia a todos. Ô Costa, obrigado, viu, pela tua participação, pela confiança. Nosso programa realmente é feito para a nossa audiência, né, para levar até a nossa audiência informação e também prestação de